Graça e paz. Eu queria falar de um assunto em que talvez todos os seres humanos já sentiu na pele, já sentiu no corpo os sintomas da tal ansiedade. Este é o mal do século. É um mal que aflige pessoas, sejam ricos, sejam pobres, e digo mais, sejam descrentes ou seja crente, a tal da ansiedade. Diante deste problema, dessa pandemia que nós estamos vivendo, que o mundo vive, em que tem assolado a humanidade, essa tal ansiedade tem aí, vamos dizer assim, se manifestado de maneira e de forma muito mais intensa nas pessoas. Por exemplo, suar, tremer, gaguejar, medo, tensão, pavor em excesso, em pessoas roem unhas, em outras são manifesta com dores musculares, dor no peito, dor na cabeça. Às vezes, os sintomas dessa tal ansiedade confunde até com problemas muito mais graves. E com todos esses sintomas, talvez isso te leve a crer que você tem algum ou outro problema, mas simplesmente você está sofrendo com a tal crise de ansiedade. Eu como cristão, não digo que isso, ou quem sente isso, é porque não tem fé, é porque não tem Deus. Eu não digo isso. Seria muito errado da minha parte, porque isso é um sintoma que existe em quem é humano. Se você sente isso, se você tem ansiedade, seja bem-vindo, você faz parte do grupo de humanos. E como cristão, eu digo que, olhando para a Bíblia, que Jesus sentiu a maior de todas as ansiedades. Jesus sentiu a ansiedade da humanidade no seu próprio corpo. Em determinado momento, Jesus, quando nós lemos a Bíblia, que ele, no Getsemane, estava ali antecedendo o momento da cruz, ou estava ali antecedendo o momento em que consumaria o projeto de Deus na terra, o projeto de redenção, de salvação da humanidade, em que Cristo ali provaria da dor, provaria ali da morte. Então, foi ali no Getsemane que o texto bíblico diz, tanto em Mateus, também Lucas se refere também sobre este momento que antecedeu a cruz, que Jesus se entristeceu, que Jesus se angustiou, e que em momento ele disse que a alma dele estava cheia de tristeza até a morte. E é engraçado também que Lucas relata que era tão grande a sua angústia que o seu suor se transformou em gotas de sangue que corria até o chão. Eu digo que Jesus viveu e sentiu no corpo a maior de todas as ansiedades, muito maior das que você vive e das que você já viveu e de que você já sofreu. Jesus passou pela maior de todas as ansiedades. Em um momento, Jesus disse
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas é carne, é fraca. Se você tem ansiedade, saiba que a carne é fraca. E essas palavras são para lhe confortar e para lhe conscientizar que Jesus viveu a maior de todas as ansiedades. E que isso que você está vivendo e sofrendo não é uma doença do diabo, não é porque você não tem fé, não é porque você não tem Deus, mas porque a carne é fraca. Mas continue vigiando e orando para que não caia em tentação. Mas para que em Deus e em Cristo você encontre o alívio e o descanso para a alma. Como disse Jesus, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Há um momento, há um texto bíblico que eu me apego muito, que eu sou uma pessoa, eu tenho minhas crises de ansiedade, eu tenho meus problemas, meus momentos difíceis. E essa pandemia, ela veio para apertar muito mais, porque há uma crise na saúde, há uma crise nas finanças, não só de pessoas, mas que tem afligindo a todos. Há uma crise em que está afetando relações, há uma crise que está afetando o mundo de tal forma jamais, ou pelo menos na nossa geração, vista antes. Então eu olho para Jesus e vejo que ele viveu e ele sentiu no corpo a maior de todas as ansiedades. E vejo ele narrando num Sermão dos Montes, um certo trecho que ele diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Aí ele começa a citar: olhe para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Às vezes a gente se perde no meio da tal crise da ansiedade, não olha para textos como esse, não olha para Jesus, o que ele viveu, o que ele sentiu, o que ele sofreu, mas que ele venceu. A gente não olha para Jesus clamando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A gente não olha para isso. A gente não olha para textos da Bíblia que fala que é para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. O mal está aí. Há grandes pesquisas, há grandes estudos que quem não crer em Deus ou ateus é muito mais propenso a ter as crises de ansiedades. Mas as pesquisas e a estudo que quem crê em Deus consegue encontrar alívio, calma, paz em momentos de ansiedade. E esta é a mensagem que eu quero transmitir para vocês, que nós, em Cristo, nós encontramos o descanso, nós encontramos a paz, nós encontramos um alívio. E a mensagem que eu quero transmitir é que não adianta olhar para os problemas, não adianta olhar por essas dificuldades, porque senão esta ansiedade vai se aflorar cada vez mais. E que o problema que é tão grave que o mundo vive e que você no seu particular vive, talvez uns sofrem mais, outros sofrem menos, não sei em que esse problema gerou de mais problemas na sua vida, mas nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para Deus e muito mais do que antes nós temos que aplicar essa palavra na nossa vida,
para a gente não andar ansioso pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber e de vestir, porque olhe aí pelas aves dos céus, não plantam, não cegam, não juntam em celeiros, e o nosso Pai as alimenta. E nós não somos muito mais valiosos e preciosos do que elas. Jesus cuida de nós, sim. E Jesus cuida de você, sim. Descansa nele, entrega a ele, vá até ele. Vocês que estão aí oprimidos por essa tal ansiedade. Jesus está conosco, Jesus sabe o que nós estamos vivendo. Por isso é importante a gente crer e confiar que nele nós vamos encontrar sim descanso para nossas almas. E assim a nossa ansiedade será posta sobre ele e assim encontraremos alívio e descanso. Amém? Deus te abençoe.